Então, Maomé nasceu em 570 e se declarou profeta em 610. Por se opor à pregação da idolatria, se viu forçado a fugir de Meca para Medina em 622. Como se chama esta fuga? Chama-se Hégira. É o nome dado à fuga de Maomé de Meca para Medina. Como Maomé propagava a sua fé? Ele propagava por meio da espada, da força, da violência, diferente do cristianismo, que é propagado por meio do amor, da paz. Como se chamaram os sucessores de Maomé? Eles eram chamados de califas. O maometismo foi uma revolta contra o quê? O maometismo foi uma revolta contra a idolatria. Infelizmente, se tornou a religião do ódio, tendo sua conquista através da espada, incentivou a escravatura, a poligamia e a degradação da mulher. Em pouco tempo, toda a Ásia Ocidental e o norte da África, que tinha sido berço do cristianismo, se tornou o quê? Se tornou maometano, se tornou muçulmano em pouco tempo. Qual a principal fonte doutrinária dos muçulmanos? Assim como nós cristãos temos a nossa fonte doutrinária, o nosso livro, que é a nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, a revelação de Deus dado aos homens, os muçulmanos eles têm o seu livro doutrinário, que é o Alcorão. Em 732, Carlos Martel derrotou o exército islâmico. E se não fosse essa vitória, o cristianismo poderia ter ficado submerso. E que batalha foi essa? Foi a Batalha de Tours, na França. Quando acabou a era da conquista muçulmana? Em 732. Quem é considerado geralmente como o primeiro Papa, ele trabalhou incansavelmente pela purificação da igreja, depondo bispo, era contra a simonia. A simonia é venda de cargo, de títulos, e exerceu grande influência no Ocidente. Foi o Papa Gregório. Quem foi um dos maiores governadores de todos os tempos? Seu reino abrangia a Alemanha, a Áustria, a Hungria, a Bélgica, a Suíça, a França, parte da Espanha e da Itália. Este ajudou o Papa e o incentivou à posição de poder universal, o poder mundial. E o Papa também o ajudou a vencer os muçulmanos. Esse foi Carlos Magno. Carlos Magno. Qual o primeiro Papa a usar coroa como símbolo de pretensão de autoridade universal? Foi o Papa Nicolau. O período mais tenebroso do papado começou com Adriano I, João VIII e Marino, e seguiu os 200 anos entre Nicolau I e Gregório VII, como foi chamado esse período pelos historiadores, meia-noite da Idade Média. O mais negro capítulo da história da igreja foi marcado por suborno, imoralidade, corrupção e derramamento de sangue. Quando se deu a cisão da igreja e quando foi literalmente consumada a cisão, a separação da igreja ocidental da igreja oriental, aconteceu em 869 e foi consumado o fato em 1054. Qual foi o estopim dessa cisão da igreja do Oriente se separar da igreja do Ocidente? Foi a pretensão do Papa ser o senhor da cristandade. Isso foi o estopim para a igreja oriental se separar definitivamente da igreja ocidental. Enquanto nós tínhamos no Ocidente a figura do Papa, nós tínhamos no Oriente a figura do Patriarca. Como se deu o domínio das meretrizes, também conhecido como pornocracia, marósia,
amante de Sérgio III, e sua mãe colocaram na cadeira papal seus amantes e filhos bastardos, transformando o palácio papal num covil de salteadores, um verdadeiro bordel. Coisas terríveis aconteciam na cadeira papal. Nós vamos ver essa degradação papal na pessoa de alguns papas, coisas que eles fizeram que realmente mancharam, denegriram a imagem da igreja nesse período medieval. Bonifácio assassinou o Papa João XIV. Bento VII comprou o ofício de Papa com patente e suborno. João XIX comprou o pontificado e era leigo. Bento IX era uma criança de 12 anos quando foi feito Papa, cometeu assassinatos e adultério à luz do dia. À luz do dia. Coisas assim absurdas. Gregório VI comprou o pontificado. E neste também havia 3 papas rivais. Então, observe a degradação papal. Quem foi o zeloso defensor do absolutismo papal na Idade Áurea do papado? Foi Hildebrando. Papa Hildebrando. Com o objetivo de curar o clero da imoralidade, Gregório VII insistiu no combate contra o quê? Contra o celibato. Então, o Papa Gregório VII, ele insistiu no combate contra o celibato. Quem se declarou vigário de Cristo, vigário de Deus, soberano supremo da Igreja e do mundo, com direito a depor reis e príncipes, o Papa Inocente III. O que era a Inquisição? A Inquisição era um tribunal eclesiástico instituído por Inocêncio III, que punia os hereges, todos que eram contra os dogmas da Igreja Católica, que não concordavam com a postura da Igreja, do Papa e o clero, do seu clero. Eles eram considerados hereges e essas pessoas eram sacrificadas, eram açoitadas, eram presas, eram excomungadas através desse tribunal eclesiástico. Quais os 7 sacramentos? Quais os 7 sacramentos da Igreja Católica? O batismo, a confirmação, a penitência, a santa comunhão, a extrema unção, a ordem e o matrimônio. Qual o elemento central do culto e principal do sacramento? A missa. Qual o lugar de prioridade que era dado à pregação da palavra de Deus nesse tempo? Lugar secundário e de pouca importância. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é colocada em segundo plano, não pode ter outro resultado que não seja toda essa degradação moral que acontecia no meio do clero. Ok? Muito bem. A crença nos supostos poderes miraculosos representados por relíquias e a absorção do paganismo através de elementos de superstição a fim de alcançar graça se dava em que ocasião? Nos cultos dos santos. Culto dos santos. Quem recebia no culto tamanha veneração que por pouco quase ultrapassava a veneração ao próprio Deus. Maria, Mariolatria. Como eram os templos na era medieval? Eles eram suntuosos, magníficos, arquitetura exuberante, que demonstrava às vezes, que demoravam às vezes aproximadamente um século a sua construção. Quem era mediadora entre Deus e o povo? A igreja. A igreja. Como era
os poderes dos sacerdotes na era medieval. Os padres tinham poderes terríveis e misteriosos que recebiam de Cristo na ordenação, e os homens só podiam aproximar de Deus através dos sacerdotes, dos padres, que tinham o poder da vida e da morte, do céu e do inferno. Como era o cristianismo nesta era papal? Era a religião do medo, da superstição, mantendo seus filhos em total submissão. Muito bem, agora vamos falar um pouco sobre as cruzadas. O que são as cruzadas? O que foi as cruzadas? Eram expedições de caráter militar levado a cabo pelos cristãos do século XI e XII a fim de libertar a Terra Santa dos infiéis, dos muçulmanos que tinham tomado a Terra Santa. Então foi criada essas expedições para libertar a Terra Santa da mão dos muçulmanos, que impedia que quando os peregrinos iam conhecer a Terra Santa, o túmulo de Jesus, eles eram saqueados, às vezes mortos, pelos turcos cruéis e intolerantes, que não permitiam que os peregrinos pudessem visitar o Santo Sepulcro. Quanto tempo durou as cruzadas? Quase 200 anos durou as cruzadas. Quantas cruzadas houve? Na verdade, houve várias cruzadas, mas 7 delas foram as mais importantes, mas tivemos muito mais do que 7 cruzadas. Quais os legados deixados pelas cruzadas? Proteção dos peregrinos, a Terra Santa, prosperidade na Palestina, levado pelos peregrinos, impulso no comércio, desenvolvimento da Europa moderna e a nova classe média que surgia. Também preparou o caminho para a reforma. Também estabeleceu intercâmbio comercial e cultural entre a Europa e o Oriente, abrindo caminho para o renascimento da cultura. Então, observamos que as cruzadas, ele deixou um legado muito importante, apesar de tanto derramamento de sangue, de tanta violência, mas deixou um legado interessante a se observar. Muito bem. Escolasticismo, o que é isso? O que é escolasticismo? É um tipo de teologia predominantemente no período medieval desenvolvida nas escolas catedrais e nos mosteiros. Quais os métodos usados nesta escola? Eram 3 métodos usados na escola, dos escolasticismos. Era a lógica, a dialética e a especulativa. Esses eram os métodos. Como era confirmado as conclusões nos análises teológicas nesta época? Com citações dos padrões de Aristóteles, ou da filosofia de Aristóteles, e, às vezes, na Bíblia. Toda a confirmação, toda a conclusão de análise teológica deve ser feito à luz da própria revelação da palavra de Deus. A Bíblia responde por si mesmo. Nós temos normas hermenêuticas, exegética, mas a Bíblia é o nosso padrão, é a nossa ferramenta de pesquisa, de análise teológica, e não filosofia, socialismo, nada disso. Então, nesse tempo dos escolasticismos, infelizmente, a Bíblia ficou relegada a segundo, terceiro plano. Os escolasticismos substituíram quem com seus títulos de doutor e guardião da verdade? Eles substituíram os pais da igreja. Nesse tempo, ter um título de doutor era tão relevante quanto ser chamado de pai, pai da igreja.
Quem tinha acesso à educação escolástica? A pequena classe alta, tá? O povo não tinha direito ao estudo, o povo não tinha acesso, os livros eram escritos em latim e de posse apenas dos educadores. Tá? Então, só quem tinha acesso à educação escolástica era uma pequena classe alta. Como a mensagem discutida pelos escolásticos era levada ao povo de duas formas, a mensagem que era discutida, analisado, era levado ao povo de duas formas. Primeiro, pela participação nos ofícios religiosos, através das pinturas, nas liturgias e por meio da música. O povo não tinha acesso aos livros, não tinha acesso à Bíblia, não tinha acesso à palavra de Deus. Outra forma, por outras impressões sensoriais que não requerem grandes atividades intelectuais. Em outras palavras, é como dizer que o restante do povo, aqueles que não eram da classe alta, aqueles que não tinham acesso à educação, eles eram relegados aí a uma classe inferior de percepção intelectual. Quais as principais questões discutidas? As principais questões discutidas pelos escolásticos eram a pessoa, a natureza de Deus, seus atributos, a Trindade e a relação de Deus para com o mundo. E as conclusões eram confirmadas pelas citações dos padres e de Aristóteles. E mais uma vez aparece aqui. E às vezes da Bíblia. Então, a conclusão nunca era feita em primeira mão através da revelação de Deus, através da palavra de Deus, mas ela é confirmada através da citação dos padres e da filosofia de Aristóteles. Então percebemos aí, através do que nós acabamos de citar, a posição que a palavra de Deus tinha sido colocado nesse período do escolasticismo. Mas graças a Deus que nós temos a palavra de Deus como a nossa bússola de fé, regra de fé e prática. Então que Deus te abençoe, uma semana abençoada de vitória, que esta mensagem possa trazer para nós reflexão de algumas coisas que nós percebemos, e é bom até refletir que algumas coisas que aconteceram na Igreja Católica, principalmente na figura do seu líder, o Papa, temos percebido de uma forma bem assim sutil, que vem entrando no meio evangélico novamente. Isso é lamentável que pessoas despreparadas, neófitas, assumam posição de liderança. Assim como havia aqueles que compravam cargos, como nós falamos, simonia, pessoas que compravam título, compravam cargos. Hoje, infelizmente, há pessoas que estão se autoprojetando dentro do Evangelho, também quase que da mesma forma, comprando título, comprando sua posição na igreja através de dízimo, através de uma boa oferta, e isso é lamentável, descaracteriza completamente o Evangelho. Não foi o que os apóstolos nos ensinaram, Jesus ensinou, que foi pregado ao longo da história da igreja, enquanto ela ainda estava firmada na verdade, através dos pais,
e que hoje percebemos que esse perigo está rondando as igrejas no nosso tempo, tá? Então é importante a gente refletir, ter muito cuidado para a gente não permitir ser enganado, tá, por essa classe de pessoas que estão adentrando, tá, aos templos com uma conversão entre aspas, né, como aconteceu com Constantino, mas na verdade fazendo da igreja um lugar de autopromoção, se aproveitando, né, desse evangelho gracioso para se autopromover. Mas o juízo de Deus será sem misericórdia. Então, querido, mais uma vez, apenas para nossa reflexão e entender qual é a nossa posição no reino, não? Porque Deus tem nos chamado para a gente pregar a verdade e viver a verdade. Aquilo que nós acusamos, que nós não concordamos no outro, nós temos por obrigação de fazer diferente e ser exemplo dos fiéis na fé, na caridade, no trato, na obediência. Uma semana de bênção e de vitória para todos, em nome de Jesus. Amém. Amém.